Bitcoin caindo 15% numa semana e logo no início da outra se valorizando mais de 30%. Bancos quebrando um atrás do outro nos Estados Unidos, já foram 3 bancos, mas o que está acontecendo no mercado e no mundo e como isso vai afetar as criptomoedas? Fala pessoal, eu me chamo Eduardo e você está no canal Você Investidor Cripto. E o assunto de hoje é tenso, hein? Já tem pessoas dizendo que o mercado cripto já era, literalmente chegamos ao fim. Será mesmo? A gente vai descobrir tudo isso hoje, então não esquece de deixar o like aqui e já se inscrever no canal. Bom, e que não é segredo para ninguém, você já deve estar sabendo, né, que nessa última semana teve a quebra de 3 bancos americanos. O principal deles foi o Silicon Valley Bank, que era um banco bem famoso por financiar startups. O que é startup? É aquela pequena empresa que tem um grande potencial de se tornar uma gigante algum dia. Tivemos também o Signature Bank, que era um banco aí que oferecia serviços financeiros para a área de advocacia. E também teve o Silvergate Bank, que era um banco que tinha grande ligação ao mercado cripto, né? Exatamente, esse banco aí, ele financiava e emprestava bastante dinheiro para projetos ligados a criptomoedas e ele estava muito ligado e teve um rombo muito grande com a quebra da FTX no ano passado. A corretora FTX, ela utilizava muito o Silvergate e isso deixou um rombo de valores muito grande no banco. Sem falar também que ele aceitava depósitos em criptomoedas e com o inverno cripto, a baixa das criptomoedas, né, abaixo o valor de mercado das criptomoedas, o banco sofreu bastante. Por exemplo, quando a FTX veio a quebrar, o mercado cripto se desvalorizou mais ainda. E muitas pessoas desesperadas porque tinham dinheiro investido nesse banco e esse dinheiro estava em criptomoedas, quiseram resgatar, sacar o dinheiro que estava nesse banco. E isso causou um rombo de mais de $1 bilhão, porque o banco não tinha todo esse dinheiro em caixa na hora que todo mundo procurou o banco para resgatar. E ele teve que vender até outros investimentos que ele tinha, que eram títulos públicos federais americanos de longo prazo. Se você entende um pouquinho de investimento, sabe que quando um título público de longo prazo, você vende ele antes da hora, as chances de você sofrer marcação a mercado e vender por menos do que aquele título vale são grandes. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Então eles tinham títulos de longo prazo, como a taxa de juros nos Estados Unidos estava elevada, a inflação estava elevada, não era o momento certo para vender esses títulos. Mas como eles precisavam de dinheiro para pagar essa galera, eles venderam esses títulos mesmo com prejuízo, né? E honraram. Só que fazendo isso, né, o banco ficou numa situação aí bem crítica e veio se arrastando até que na última semana ele não aguentou e o banco foi liquidado, né? Então, ou seja, fechou. E é claro que com a quebra e a falência desses 3 bancos, né, o que aconteceu? Todos os mercados desabaram, né? Principalmente o mercado americano, né, S&P 500 e também as criptomoedas, né? Se pegar o Bitcoin, ele estava lá sendo negociado em torno de 23 mil dólares aí e despencou, chegou a 19.600 aí na última sexta-feira. Então, um valor bem abaixo do que ele vinha sendo negociado, uma queda aí de em torno de uns 15, 16%. Só que no final dessa mesma semana, o Fed, né, que é o órgão aí responsável pela economia americana, entrou em ação e disse que tinha preparado um pacote de recuperação, principalmente para o Silicon Valley Bank, né, que é o banco das startups. Então, basicamente, o Fed pensou assim, pô, eu vou salvar esse banco aqui porque o futuro Google, o Microsoft, a Amazon tá aqui dentro. Então, que são aquelas empresas embrionárias, né, as startups que estão começando agora e precisam de dinheiro. E se eles realmente não fizessem nada, essas empresas iriam quebrar, porque dependiam do dinheiro que estava nesse banco. Então foi lá o Fed, o presidente até dos Estados Unidos, deu uma declaração dizendo que todo mundo que tinha dinheiro no Silicon Valley Bank ia receber integralmente esses valores porque o Fed ia assumir isso. E isso fez com que acendesse uma luz no fim do túnel, né? A bolsa americana voltou a subir, também o mercado cripto voltou a subir forte, né? O Bitcoin chegou a valorizar 33% aí até o início dessa semana aqui, né? Uma forte valorização, ou seja, todo mundo viu que aquilo era bom, né? Um incentivo, né? Mostrando que os Estados Unidos garante as suas empresas, né? Só que é claro que isso tem os seus contras também, né? E a gente já vai entender isso. E quais que são os contras de tudo isso? Se a gente for analisar um pouco o histórico aí dos Estados Unidos, a inflação tá alta, taxa de juros tá descontrolada, então tem vários pontos econômicos da economia dos Estados Unidos que não vai nada bem, o que dificulta também o andar do setor bancário, né? Os bancos sofrem muito com isso, porque as pessoas que tinham empréstimo param de pagar ou param de pegar novos empréstimos e pagar também esses empréstimos, então a economia vai desacelerando e isso gera problemas financeiros, o que proporciona a quebra do setor bancário, né? A gente não está falando como um geral, mas sim alguns bancos sofrem muito com isso. E diante disso até parece que o Fed quis se redimir, né? Dando um pacote de incentivo, né? Assumindo, na verdade, né? Nem foi um pacote de incentivo, ele assumiu o banco, principalmente o Silicon Valley Bank, né? Ele entrou com seus reguladores lá e disse, a partir de agora é o governo que controla esse banco. Justamente para dizer assim, não, a economia dos Estados Unidos não vai bem, mas a gente não deixa as
essas empresas quebrar. Mas é claro que tem interesse aí por trás, porque tem ótimos ativos, como eles mesmos falam, né? O que é ótimos ativos? Ótimas empresas que o banco estava financiando que eles não querem que quebre, né? Já pensou dali sair um novo Google, sair a nova Amazon, um novo Facebook, né? Então tudo isso pode acontecer. Mas afinal de contas, como que tudo isso afetou o mercado cripto, né? A gente sabe que o mercado cripto é um mercado extremamente volátil e sensível a notícias, principalmente quando envolve aí os Estados Unidos. E até utilizando o Bitcoin como referência, né? Afinal, tudo que acontece no Bitcoin reflete nas demais criptos aí do mercado. Então vamos entender uma coisa. Por mais que notícias aconteçam a todo momento, o Bitcoin, ele é afetado, claro, pela sua sensibilidade ao mercado, né? Ele está exposto ao mercado de oferta e demanda, né? Quanto mais as pessoas procuram algo que é escasso, mais o preço sobe. Então é assim que ele funciona. Só que desde a sua criação, o Bitcoin ele segue o protocolo algorítmico dele. Ou seja, ele está caminhando para aquilo que ele foi criado. É escasso. São apenas 21 milhões de criptomoedas do Bitcoin que vão estar em circulação. Desse total, 90 e poucos por cento já foram mineradas, já estão em circulação, mas o total de todas essas 21 milhões de moedas só estarão em circulação no mundo todo daqui a mais de 100 anos, né? 2140 é o ano previsto para ser minerado o último Bitcoin. Mas cada vez mais está ficando escasso, né? Já estão minerados mais de 19 milhões de criptomoedas do Bitcoin. Então cada vez mais está ficando mais escasso. E a cada 4 anos, o fornecimento de Bitcoins ao mercado reduz, né? Naquele efeito que talvez você já conheça, mas é chamado halving. Então os mineradores, a cada 4 anos, o número de Bitcoins que entra no mercado diminui pela metade, né? A gente já está com 6,25. E no próximo halving, que vai acontecer aí em meados de maio do ano que vem, esse fornecimento vai cair para 3,125 Bitcoins. E aquilo, quanto mais o tempo passa, mais escasso ele fica. Quanto mais o tempo passa, também mais ele é utilizado, implementado em outras coisas e a percepção de valor dele cada vez mais aumenta. E sim, pessoal, como qualquer outro mercado volátil, o valor do Bitcoin está na percepção que as pessoas têm do que aquilo pode trazer retornos futuros e a confiança nos projetos que são feitos a partir dele. E se você até está preocupado com essas oscilações, o que pode acontecer com o mercado cripto, é só a gente voltar um pouco mais no passado e olhar desde a criação do Bitcoin lá em 2009, né? Algo criado sem grandes expectativas por quem olhava de fora e veio se valorizando, tendo quedas, sofrendo ciclos, mais grandes valorizações, né? Durante todos esses períodos a gente viu o Bitcoin se desvalorizar mais de 80% e depois ter valorizações acima de 1000% em cada ciclo. Então, o inverno cripto ele existe, os ciclos de mercado do Bitcoin e do mercado cripto como geral existem e isso é normal. A gente vai passar por turbulências onde instituições vão quebrar por não saber gerir os seus recursos, mas tudo isso faz parte do processo, são ciclos, empresas quebram, novas nascem e o ciclo continua, né? Indiferente do mercado, isso não acontece só em criptomoedas, acontece no mercado de ações brasileiro, acontece no mercado de ações americano, acontece no mundo inteiro, são ciclos de mercado, tá, pessoal? Então, a nossa vida ela é repleta de altos e baixos. E no Bitcoin, né, no mercado cripto não seria diferente. E a questão aqui é que as notícias sempre vão trazer volatilidade para o mercado cripto, sejam elas notícias boas ou ruins. Notícias boas vão impulsionar uma valorização, notícias ruins vão causar uma desvalorização. E para você entender isso, basta você entender em qual ciclo do mercado a gente vai estar para saber se essa valorização pode ser muito grande ou se essa desvalorização pode ser muito grande. Então, por exemplo, agora a gente ainda está no inverno cripto, né? A gente ainda está na parte onde as criptomoedas não têm uma grande valorização e elas são simplesmente movimentadas pelas notícias do momento. A partir do próximo ano, né, começando já por esse ano, nós vamos ter o halving no próximo ano, que é esse corte pela metade do fornecimento de bitcoins. E, geralmente, quando isso acontece, nós costumamos ter uma forte alta do mercado. Por isso que a gente chama que a gente está no período de acumulação de bitcoins e de altcoins, né, que são as criptomoedas alternativas que também podem ter grande potencial de valorização. E até se você está com medo se o Bitcoin vai morrer, eu peguei de novo a informação lá do site que conta quantas vezes grandes analistas disseram que o Bitcoin chegou ao seu fim e ele está marcando 472 vezes, tá? Você pode conferir isso no site Bitcoin 99 Dead. Então, o Bitcoin já foi declarado morto 472 vezes e ele sempre ressurgiu e entregou grandes valorizações depois disso, impulsionando todo o mercado cripto para cima. Então aqui vai uma dica de ouro e presta bem atenção, tá? Ignore o caos do mundo ou simplesmente aproveite ele para que você possa comprar mais barato. A gente ainda está no inverno cripto e quando o ciclo de valorização chegar, e ele vai chegar, quem tiver se posicionado muito bem nesse momento, seja em Bitcoin ou em outras altcoins, vai poder ter uma grande valorização do seu patrimônio. Mas um adendo muito importante aqui, tá? O nosso mercado, nossos investimentos não são apenas
apenas em criptomoedas, não são apenas em bitcoins, não são apenas em altcoins. A gente tem um mercado amplo de oportunidades, onde você pode comprar bolsa americana, bolsa brasileira, fundos imobiliários. Você pode investir em vários ativos no mundo todo. Você não precisa se expor somente ao mercado cripto. O mercado cripto é um mercado extremamente volátil que pode entregar uma grande valorização. Mas, por exemplo, se hoje você tivesse apenas R$1.000, talvez o ideal não fosse colocar tudo isso em Bitcoin, tudo isso em criptomoedas. Seria o melhor diversificar, mas ter uma pequena exposição. Então, a diversificação ainda é o melhor caminho. Por quê? Porque você está exposto a oportunidades em todos os lugares. Lembre-se que o jogo bem jogado é aquele onde você aproveita oportunidades em todos os lados. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Também deixa um comentário aí sobre o que você está achando dessa situação aí de quebra de bancos e valorização e desvalorização do mercado cripto.